dividir esta última aula em duas partes, onde na primeira vamos fazer as últimas observações a respeito da integral de linha no R2 e na segunda parte vamos então apresentar a integral de linha no R3, que nada mais é do que uma mera generalização do caso do R2. Vamos então começar estabelecendo um conceito para que a notação vetorial da integral de linha fique mais clara em termos da sua compreensão. Na verdade, nós estudamos a integral de linha no R2 e vimos que ela se apresentava como a integral de p de xy dx mais q de xy dy sobre uma curva C. Considerando então p e q como duas funções, como realmente são, das variáveis x e y, é importante a gente observar que funções dessa natureza podem ser do tipo escalar ou vetorial. Então, o que seria uma função escalar de duas variáveis? Seria algo do tipo φ de xy igual a x2 sobre 2 mais 2xy2 mais y3 mais k. Exatamente aquela função potencial que nós encontramos no exemplo que resolvemos da integral que independia do caminho. Não é? E essa função é chamada de escalar por uma razão óbvia de que ela, a um par, ela associa um número real. É evidente que x2 sobre 2 mais 2xy2 mais y3 mais k não é um vetor, é um escalar. Daí essa função ser chamada de escalar. Acredito que todos tenham passado pela álgebra linear e lá viram o conceito de transformações lineares. Transformações lineares que possuem domínio no R2, por exemplo, são funções vetoriais. Isso aqui, por exemplo, t de xy igual a x menos y 2x mais 3y, que é uma função definida do R2 para o R2, é o que nós chamamos de função vetorial. A razão é, diferentemente do caso da função φ, aqui nós temos um vetor associado a um vetor. Aqui em cima nós tínhamos um vetor associado a um escalar. Né? Então, aqui nós temos uma função vetorial. É evidente que para cada valor de x e para cada valor de y que você substituir nessa função t, você vai ter um vetor. Então, na verdade, uma função vetorial representa um número infinito de vetores e, por essa razão, ela é chamada de campo vetorial. A função vetorial também é chamada de campo vetorial porque, para cada valor de suas variáveis, ela fornece um vetor. Então, fica assim estabelecida a diferença entre função escalar e função vetorial. Isso vai fazer com que nós possamos compreender o que vamos falar agora. Vamos supor que nós tenhamos a nossa integral de linha no R2 na sua forma original, escrita como a integral sobre C de p de xy dx mais q de xy dy. E vamos supor que a gente tome p e q, que são expressões na variável x e na variável y, e com p e q formemos um vetor, o vetor de duas componentes, onde na primeira componente aparece p de xy e na segunda componente q de xy. Exatamente como aquela função t de xy que nós acabamos de apresentar. E aí, este vetor, suponhamos que a gente chame de f de xy. Temos aqui, então, uma função vetorial, evidentemente. Uma função que está associando a um par um vetor com duas componentes, que tanto pode ser escrito como o par p de xy, q de xy, como também p de xy i mais q de xy j. Então, essa função f seria uma função vetorial, pelas razões que nós já colocamos, ou um campo vetorial. E aí, a gente vai dar uma notação também especial para o par dx dy, que podem ser considerados como deslocamentos. Um deslocamento na direção do eixo x, que seria o dx, e um deslocamento na direção
do eixo y. E, consequentemente, formamos o par dx, dy, que chamamos de dr, que, evidentemente, também pode ser escrito como dxi mais dyj. Logo, se tomarmos a nossa função f, que acabamos de definir aqui em cima, com o nosso vetor dr e fizermos o produto escalar usual, aquele produto escalar que vocês certamente viram no cálculo vetorial, o que é que vamos obter? O produto escalar do vetor p de xy, q de xy, que é a função f, pelo vetor dx, dy, que é o vetor dr. É evidente que, sendo esse produto o produto escalar usual, nós sabemos como é que ele se desenvolve. Primeira componente multiplicada pela primeira componente, então, p de xy dx, mais segunda componente multiplicada pela segunda componente, q de xy dy. E como nós sabemos, o resultado do produto escalar é um escalar, né? P de xy dx mais q de xy dy. Coincidentemente, P de xy dx mais q de xy dy é precisamente a expressão que nós temos na definição da integral de linha no R2. E como essa expressão veio do produto escalar da função f pelo vetor dr, a gente, então, pode dizer que a integral de linha, originalmente escrita como a integral ao longo de C de P de xy dx mais Q de xy dy, ela tem uma notação especial que é chamada de notação vetorial, onde desaparecem P, Q, dx e dy e aparece simplesmente o produto escalar de f de xy por dr. Então, é muito comum, em vez de você encontrar pela frente a integral de linha escrita como integral ao longo de C de P de xy dx mais Q de xy dy, você encontrar integral ao longo de C de f de xy, produto escalar com dr, onde você, evidentemente, vai reconhecer em f de xy a função vetorial ou o campo vetorial, cujas componentes são p e q, e em dr, o vetor cujas componentes são dx, dy. Façamos, então, duas observações para encerrar essa primeira parte. Primeira delas, se as condições da propriedade e da independência do caminho são satisfeitas, aqui nessa integral de linha, vamos representá-la por estrela. Se nessa integral as condições da independência do caminho são satisfeitas, ou seja, principalmente se o dp dy for igual ao dq dx, nós sabemos que a integral de linha independerá do caminho. Mas existe também um sinônimo para isso. A partir do momento que a gente representou a integral de linha pela integral do produto escalar de f por dr, dizer que a integral de linha independe do caminho é a mesma coisa que dizer que a nossa função f, que nós sabemos que também é um campo vetorial, pode ser chamada de conservativa. A nossa função é conservativa ou, equivalentemente, o nosso campo vetorial f de xy é conservativo. Portanto, daqui para frente, quando vocês encontrarem a expressão o campo vetorial f de xy é conservativo, vocês deduzam imediatamente que isso significa que a integral de linha daquele campo vetorial independe do caminho, ou que o dp dy é igual ao dq dx para aquele campo vetorial. Essa é a primeira observação final. A segunda observação final, para encerrarmos essa primeira parte. Sendo f, então, uma função vetorial, a gente pode dar uma interpretação para a integral de linha. Interpretação essa que é utilizada no exercício 14
da nossa lista, né? E que nos leva a concluir o seguinte: se a função f, se a função vetorial f for encarada como a força, como uma força, e se o vetor dr for encarado como o deslocamento, o vetor deslocamento, a integral de linha fornecerá, então, o trabalho. Ela é resultado do produto de força por deslocamento. O trabalho no deslocamento de uma partícula ao longo da curva C. Essa é a interpretação da nossa integral de linha. Ela, na verdade, nos fornece, por força dessa notação vetorial, ela nos fornece o trabalho de uma força no deslocamento de uma partícula ao longo de uma curva. Muito bem. E então, a gente agora vai falar sobre a integral de linha no R3. Falar sobre a integral de linha no R3, nós não vamos nos ater a nenhum aspecto teórico novo, porque a integral de linha no R3 nada mais é do que uma simples generalização do trabalho que nós já estamos fazendo. Vamos apenas, de fato, considerar a notação para que a gente reconheça como se passa a integral de linha no R3. A integral de linha que nós estudamos no R2, nós sabemos que se escreve como integral ao longo de C, como está aqui, né? Integral ao longo de C, de uma função P de duas variáveis dx mais uma função Q de duas variáveis dy. O que nós vamos fazer a partir de agora é resolver integrais de linha que se apresentarão com essa cara. Uma função P, que agora tem três variáveis dx, uma função Q, que agora tem três variáveis dy, mais uma função R, que agora tem três variáveis dz. Então, a diferença entre a notação da integral de linha no R2 para a integral de linha no R3 é, primeiro, o surgimento de uma terceira componente, uma função R. E segundo, todas as três funções, P, Q e R, passam a ter a possibilidade de aparecerem com três variáveis. É evidente que não é obrigatório que elas sempre apareçam com as três variáveis, mas, enfim, podem aparecer com as três variáveis. O procedimento de solução, praticamente, é o mesmo. E, evidentemente, já aproveitando para resolver os exercícios da lista, que eu tenho certeza vão servir de orientação, de referência, para que todos possam resolver os demais. Então, começando pelo 17, exercício 17 da lista. Começar por ele para a gente fazer uma observação importante. Vamos supor que nós queiramos resolver a integral de linha da expressão x dx mais y dy mais xe menos y dz. E que nos seja dito que essa curva é o segmento de reta que vai dar origem ao ponto 1, 2, 4. A gente viu até agora que não necessariamente a gente precisa fazer o gráfico para resolver uma integral de linha. Normalmente, inclusive, não. Normalmente a gente nem precisa fazer o gráfico. Aqui, só para ilustrar, nós teríamos um caminho desse tipo, né? Um caminho que seria o segmento de reta que liga a origem até o ponto 1, 2, 4. Por que resolver esse exercício da lista? Para observar que, no caso do R3, quando nós temos um caminho que é formado por um segmento de reta, nós vamos, para esse segmento de reta, usar uma parametrização, né? Isso porque, se lá no R2 nós dizíamos que y igual a x, por exemplo, era uma reta, aqui no R3, y igual a x é um plano. Então, a representação de retas no R3, para efeito do cálculo de uma integral de linha, se dá por meio de uma parametrização. É evidente que vocês viram em cálculo vetorial que no R3 as retas são representadas, né, ou na forma paramétrica ou na forma simétrica.
né? Existem as equações paramétricas da reta e as equações simétricas da reta. As equações simétricas não se prestam para o cálculo da integral de linha. E nós utilizamos, então, sempre as equações paramétricas, a não ser que a reta esteja contida em algum plano que tenha uma das variáveis x, y ou z constante. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, de um modo geral, uma reta no espaço a gente sempre vai tomar como sendo representada por equações paramétricas para efeito de resolver uma integral de linha. Então, vamos considerar a situação geral. A situação geral seria uma reta que sai de P1 e vai até P2. P1, x1, y1, z1, P2, x2, y2, z2. Dentro desse quadro, as equações paramétricas da reta seriam x igual a x1 mais x2 menos x1, t, y igual a y1 mais y2 menos y1, t, e z igual a z1 mais z2 menos z1, t, com t variando de 0 a 1. Né? Por exemplo, para t igual a 0, nós teremos o ponto x1, y1, z1. Ou seja, para t igual a 0, eu estou no ponto inicial. Para t igual a 1, se nós colocarmos 1 aqui, evidentemente vamos cancelar x1 com menos x1, y1 com menos y1, z1 com menos z1. Consequentemente, ficamos com o ponto x2, y2, z2, que é o nosso ponto final. Daí a parametrização ser essa para t de 0 a 1. No nosso caso, o nosso ponto inicial é 0, 0, 0, né? É a origem. Então, toda essa parte aqui se anula. Toda essa parte aqui se anula, porque x1, y1 e z1 são iguais a 0. x2 é igual a 1, y2 é igual a 2 e z2 é igual a 4, porque o ponto final é 1, 2, 4. Então, nós temos a nossa reta aqui parametrizada por x igual a t, y igual a 2t e z igual a 4t, com t de 0 a 1. É evidente que vamos colocar a nossa integral toda na variável t e, para isso, dizemos que dx é x' de t dt, como dizíamos no caso da integral de linha no R2. X' de t é 1, então dx é igual a dt. dy é y' de t dt, y' de t é 2, então dy é 2 dt. E dz, z' de t dt, z' de t é 4, ficamos com 4 dt. Logo, a integral que nos deram para resolver ficará a integral de 0 a 1, que é a variação de t, de x por dx é t dt. Y por dy é 2t vezes 2 dt. Né? Py é 2t, dy 2 dt. E, finalmente, xe, t por 4t, 4t2, menos y, 2t, multiplicado por dz, que é 4dt. O que é que nós vamos obter aqui? Nós temos aqui 4 vezes 4, 16t2, e depois nós temos t mais 4t menos 8t, então, menos 3t. 16t2 menos 3t, 16t3 sobre 3 de 0 a 1, menos 3t2 sobre 2 de 0 a 1, 16 terços menos 3 meios, 32 menos 9 sextos, 23 sextos é o resultado da nossa integral de linha. Logo, apesar de termos aqui uma reta no espaço, com uma parametrização especial, válida para qualquer reta, nós temos o cálculo da integral de forma inteiramente semelhante, feito de forma inteiramente semelhante ao cálculo que já foi feito para a integral de linha no R2. Né? Não teve substancial diferença, a não ser a parametrização da reta. Próximo exemplo, o exercício 20. O exercício 20 da lista. O exercício 20 da lista nos pede para resolver a integral
de xz dx mais x dy mais y mais z dz não nos dá a equação ou as equações das curvas, mas nos dá o gráfico dizendo que temos 2 segmentos de reta e um arco de circunferência. Então, lógico, vamos aqui aplicar a nossa propriedade do seccionamento. Eu sei que o caminho total é a união de 3 partes, é evidente isso, né? O caminho total é C1 unido com C2 unido com C3. E nós já sabemos o que temos que fazer numa situação dessas. Temos que resolver a integral sobre cada parte e depois somar os resultados. A propriedade do seccionamento continua válida da mesma forma. Muito bem, então vamos representar cada parte desse caminho e calcular a integral sobre essa parte. O que é o caminho C1? O caminho C1 é a reta x igual a 1, percorrida de z igual a 1 até z igual a 0, e também considerando o y igual a 0. Nós temos agora 3 variáveis. E estamos com uma reta no plano xz. Consequentemente, em todos os pontos dessa reta, eu tenho y igual a 0. Isso tudo tem que ser considerado, já que nossa integral tem 3 variáveis. Então, nela, eu tenho x igual a 1, z variando de 1 até 0 e y igual a 0. É evidente que, por x ser constante e y também, dx será 0 e dy será 0. Logo, se eu levar todas essas informações para a minha integral, eu vejo que a integral de xz dx mais x dy mais y mais z dz sobre C1 ficará integral de 1 até 0, respeitando a orientação com relação a z, né? De quem? Dx é 0, essa parte se anula. Dy é 0, essa parte se anula. Y é 0, esse termo se anula, ficamos apenas com z dz. Evidentemente, integral de 1 até 0 de z dz menos 1 meio. Vamos então para C2. O que seria C2? A reta que passa por 1, 0, lá no plano XY, né? A reta que passa por 1, 0 e 0, 1. Ou seja, a reta x mais y igual a 1. Podemos, então, chamar C2 de uma função y da variável x, consequentemente, podemos chamar C2 de y igual a 1 menos x. Novamente, sendo a variável x, eu tenho x saindo de 1 até 0, porque estou chegando no eixo y, onde x é 0. Então, de 1 até 0 é a variação de x, e aqui eu tenho que lembrar que tenho que considerar z igual a 0. Estou no plano z igual a 0. Por isso que a gente falou, essa reta, né, por exemplo, eu não preciso parametrizar. Né? Por quê? Porque ela é uma reta contida num plano onde uma das variáveis é constante. Então, não há necessidade. A gente pode representar sem parametrizar. Diferente de uma reta inteiramente no espaço, né? Como no caso que nós acabamos de resolver. Muito bem. Então, reunindo aqui essas informações, nós temos o dy agora será y' de x, que é menos 1, dx. Então, o dy será menos dx. E o dz é 0, porque z é 0. Logo, sobre C2, a minha integral, né, ficará. Esse termo desaparece porque z é 0, e esse termo desaparece porque dz é 0. Então, eu ficaria apenas com a integral de x dy. E dy é menos dx. Né? Então, eu ficarei com a integral de x multiplicado por menos dx. De 1 até 0, para respeitar a orientação do caminho. Como eu tenho um sinal negativo
e a variação de 1 até 0, como a gente já usou essa propriedade diversas vezes, né? Eu posso eliminar o sinal negativo invertendo a ordem dos limites de integração. Então, posso dizer que integral de 1 até 0 de menos x dx, né, é a mesma coisa que integral de 0 a 1 de x dx. E essa integral, evidentemente, é 1/2. Finalmente, chegamos em C3. Como enunciado do problema diz, não aqui, mas lá na lista, C3 é 1/4 de circunferência. Então, evidentemente, C3 é a circunferência y2 mais z2 igual a 1, né? Porque é uma circunferência no plano YZ, onde x é 0. Onde x é 0. E como é a circunferência de centro na origem e raio 1, no plano YZ, a representação dela, y2 mais z2, igual a 1. Saindo de 0, 1, 0, chegando em 0, 0, 1. Voltamos para a necessidade de utilizar uma parametrização, porque temos uma circunferência, né? E aqui no caso, considerando y eixo horizontal, z eixo vertical, o y será cosseno t e o z será seno t. Acredito que, por força do que fizemos na parametrização de uma integral de linha no R2, né, acho que dá para lembrar que o x, né, o eixo horizontal, a variável do eixo horizontal era a mais r cosseno t, onde a era a abscissa do centro e r era o raio. Aqui, o centro é 0, 0, então a é 0, b também 0, e r é 1. Logo, temos a parametrização y igual a cosseno de t, z igual a seno de t. Evidentemente, t varia de 0 até π sobre 2. Né? T varia de 0 até π sobre 2. E temos que considerar ainda que x é 0. Estamos no plano YZ. Então, como ficará a nossa integral em C3? Por força de x ser 0, dx será 0. Então, nós teremos aqui esse termo. Não existirá, porque dx é 0. Esse termo também não, porque x é 0. Ficaremos apenas com o termo y mais z dz. É isso? Vamos, então, abrir aqui o nosso arquivo. Né? Temos C3, y2 mais z2 igual a 1, como já tínhamos escrito, de 0, 1, 0 a 0, 0, 1. E então vamos usar a nossa parametrização y igual a cosseno de t, z igual a seno de t, com t de 0 a π sobre 2 em x igual a 0. Consequentemente, dx será 0, como a gente já disse, e sendo z igual a seno de t, nós só vamos ficar com esse terceiro termo, né? A função r dz, precisamos apenas calcular o dz, que será z' de t dt, ou seja, cosseno de t dt. Portanto, nossa integral, primeiro termo se anula, segundo termo se anula, ficaremos com cosseno mais seno do y mais z, multiplicado pelo dz, cosseno dt, de 0 até π sobre 2, isso me dará cosseno por cosseno, cosseno ao quadrado, mais seno cosseno. Então, ficaremos com cosseno ao quadrado mais seno cosseno, duas integrais. Na integral de seno cosseno, evidentemente, faremos uma substituição. Faremos u igual a seno, du é exatamente cosseno por dt. Quando t é 0, u é 0, porque é seno de 0. Quando t é π sobre 2, u é 1, porque seno de π sobre 2 é 1. Logo, a integral de 0 a π sobre 2 de seno de t cosseno de t dt
se transformará por essa substituição em integral de 0 a 1 de u du. Com relação à integral de cosseno ao quadrado, aproveito para passar para vocês a maneira pela qual eu resolvo integrais de potências de seno e cosseno. Eu prefiro resolver integrais de potências de seno e cosseno utilizando essas duas formulazinhas aqui, que são fórmulas que permitem você reduzir o expoente. Você pode, com elas, resolver integral de cosseno ao quadrado, como essa, como também ao cubo, a quarta, a quinta, só que ela vai reduzindo o expoente em duas unidades. Não significa dizer que, por exemplo, essa fórmula seja capaz de resolver de imediato a integral de cosseno à quinta. Ela não vai, mas ela vai reduzir do expoente 5 para o expoente 3. Aí você aplica mais uma vez, ela reduz do expoente 3 para o expoente 1. Então você acaba chegando na integral de cosseno. Ela é uma fórmula de recorrência, na verdade. Né? Aqui no caso, como o nosso expoente é 2, nós podemos aplicá-la uma vez só, que ela já resolve o nosso problema. Ou seja, nosso n é 2. Então, quero resolver integral de cosseno ao quadrado, isso vai dar 1 meio de cosseno a 2 menos 1, quer dizer, cosseno, por seno, que é exatamente esse primeiro termo, 1 meio de cosseno seno, mais 2 menos 1 sobre 2, 1 meio novamente, da integral de cosseno elevado a n menos 2. Como o nosso n é 2, cosseno elevado a n menos 2 é cosseno elevado a 0, que é 1. Então, a gente fica só com a integral de dt. Exatamente como está aqui. Então, aplicando a nossa formulazinha para n igual a 2, vemos que a integral de cosseno ao quadrado será 1 meio de cosseno seno mais 1 meio da integral de dt, tudo isso calculado de 0 até π sobre 2. Então, eu terei 1 meio, em evidência, aqui, cosseno seno mais integral de dt, que é t. E mais 1 meio, que evidentemente é o resultado da integral de 0 a 1 de u du. Então, aqui nós temos, quando nós substituirmos 0, evidentemente tudo dá 0, porque o seno de 0 é 0 e aqui é 0. Quando substituirmos π sobre 2, teremos o primeiro termo 0, porque cosseno de π sobre 2 é 0, e o segundo termo π sobre 2. Como temos 1 meio aqui fora, 1 meio multiplicado por π sobre 2, π sobre 4. Consequentemente, resultado final da nossa integral, π sobre 4 mais 1 meio. Para concluir, vamos então ao problema 24 da lista. A escolha do problema 24 é porque ele diz respeito a uma curva, a uma integral de linha que se passa sobre uma curva que é gerada pela interseção de duas superfícies, um paraboloide e um cilindro. O problema vem na forma vetorial, pede-se para calcular a integral sobre C de f dr, onde C é gerada pela interseção, como já dito, do paraboloide com o cilindro, e a função f, nosso campo vetorial, é 2y mais EJ mais 3K. Bom, primeira providência. Qual é a curva que foi gerada pela interseção, né, do paraboloide com o cilindro? Façamos essa interseção, então, para chegarmos na equação da curva. É evidente que, quando eu faço a interseção do paraboloide, que a equação fica melhor escrita, em vez de 4 menos x2 menos y2, como 4 menos x2 mais y2. Quando eu faço a interseção do paraboloide com x2 mais y2 igual a 1, x2 mais y2 sendo 1, colocando 1 aqui, eu teria z igual a 4 menos 1, z igual a 3. Portanto, o que é comum ao cilindro e ao paraboloide
é a circunferência x2 mais y2 igual a 1, com z igual a 3. Como sempre, a gente observa que, na imensa maioria das vezes, a gente não precisa de gráfico para resolver a integral de linha. Aqui também não precisaria, mas só para ilustrar esse resultado que a gente obteve, você perceba que, de fato, o que se passa aqui é exatamente isso. O paraboloide é 4 menos x2 mais y2, então ele é um paraboloide que tem um ponto máximo aqui no 4, depois ele desce, e quando chegar lá no plano z igual a 0, você tem uma circunferência de centro na origem e raio 2, né? Porque quando z é 0, você fica com x2 mais y2 igual a 4. Então, você tem um paraboloide nessa situação. O cilindro, x2 mais y2 igual a 1, partindo de z igual a 0, ele sobe, ele é um cilindro circular, que, evidentemente, quando bater na parede do paraboloide, se formará aqui uma circunferência de mesmo raio que o raio do cilindro, raio 1. Uma circunferência será formada na altura 3, que é exatamente a altura quando o cilindro encosta no paraboloide. E foi exatamente isso que apareceu aqui. x2 mais y2 igual a 1, o cilindro, na altura 3. Como temos, então, um cilindro circular, x2 mais y2 igual a 1, é uma circunferência de centro na origem e de raio 1, nós vamos utilizar a parametrização mais uma vez. Né? Centro 0, 0, raio 1, circunferência x2 mais y2 igual a 1, parametrização não poderia ser outra, senão x igual a cosseno t, y igual a seno t, z igual a 3. É evidente que t varia de 0 a 2π, porque temos uma circunferência completa. Dessa forma, o dx será menos seno t dt, o dy será cosseno t dt, o dz será 0. Dessa forma, a nossa integral de linha de 2y dx mais z dy mais 3dz, né, que é o resultado do produto escalar de f por dx dy dz, ficará a integral de 0 a 2π de 2 vezes y ficará 2 seno t, multiplicado por dx, que é menos seno t dt, mais z, que é 3, por dy, cosseno t dt, e mais 3dz. Essa parte não aparece porque dz é 0. Então, nós temos menos 2 pela integral de 0 a 2π de seno ao quadrado, mais 3 pela integral de 0 a 2π de cosseno. A integral de cosseno é seno de 0 a 2π, isso é 0, porque seno de 2π é 0 e seno de 0 também. Então, essa segunda integral não contribui com nada. E a integral de seno ao quadrado, a gente aplicando a fórmula da integral de seno elevado a n, a gente vai ver que ela vale menos 1/2 de seno t cosseno t mais 1/2 de t. Isso de 0 a 2π. É evidente que, quando nós substituirmos 2π, ficaremos, essa parte vai se anular, por causa do seno, e aqui eu terei 1/2 de 2π. π multiplicado por menos 2, menos 2π. Quando substituirmos 0, teremos 0, porque o seno de 0 é 0, e aqui 1/2 de 0. Portanto, resultado final, menos 2π. E eu creio que, com esses exercícios da lista que nós resolvemos, vocês certamente podem tê-los como uma referência que ajudará na tentativa de resolução dos demais. Ok? Muito obrigado. Um abraço para cada um.